o instinto bem preparado é um instinto educado. Ele é muito sábio. Cada vez que tem uma coisa que aparece no mundo real que não faz sentido, eu fico super intrigado. Faz sentido, só que eu não entendi como faz sentido. O caos é bom. O caos são os momentos onde você tem uma chance que vai aparecer uma vez cada 10, 20 anos, e se te pega quando você está na década dos 20 aos 30, abraça e vai com tudo. Seja quantitativo, seja lógico, faça a pesquisa, faça toda a modelagem, mas no final do dia, no último momento, se você não sentir que tem que fazer, não faça. Na minha carreira, teve algumas ondas tecnológicas que mudaram o mundo. E como toda nova onda, começa com um pouquinho de bolha. Mas a inteligência artificial vai mudar o mundo. E a grande diferença desta onda relativa a outras ondas, ela está muito acessível. Porque o AI dá para melhorar tudo. A eficiência da recepção. Dá para melhorar a eficiência do check-in aqui do prédio com o AI. É relevante? Tem alguns founders que são alquimistas. Eles ficam se reinventando com uma voracidade, velocidade, agressividade. Você sente a energia. Um Steve Jobs, ele muda o universo através da força da energia dele. Os grandes fundadores fazem isso. Eu, na minha vida, eu tenho privilegiado participar de primeiros projetos. Eu acho que parte da nossa missão na vida é abrir caminho. Ser primeiro, sendo humano, é a melhor maneira de abrir caminho para a gente que chega por trás. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Sou Thiago Salomão, um dos fundadores dessa super empresa. Tô aqui com ele, meu querido sócio, fundador e CEO do Market Maker, Josué Guedes. Fala, Salomão. Preparado para esse papo? Hoje, menos do que nunca, né? Menos do que nunca? Que menos isso, Josué? Esse é um papo, ó, 199 episódios, a gente vai começando a ficar mais à vontade, mas confesso que hoje tô com uma leve ansiedade para esse papo, porque a gente tá aqui com o Martin Escobari. É um cara que a gente acompanha há muito tempo. Vou até trazer umas perguntas de outros eventos, de outros carnavais, de outras encarnações, né? Quando a gente conversou com ele na época do Stock Pickers. Baita papo naquele episódio, hein? E o Martin, naquele episódio, falou uma frase que é até a primeira frase do nosso manifesto, né? Daqueles que acreditam na magia do caos. O Martin Escobari certamente vai ser um daqueles episódios que vocês vão lembrar com carinho aqui no Market Makers. Mas, Josué, quem que é Martin Escobari? Nascido no interior da Bolívia e naturalizado brasileiro, Martin Escobari cursou economia em Harvard e fez MBA na Harvard Business School. Começou a carreira no Boston Consulting Group, em Nova York, e em seguida foi para a gestora brasileira de fundos de Private Equity, GP. Foi cofundador do Submarino.com e ficou na empresa até ela abrir capital e se fundir com a Americanas.com, para formar a B2W em 2006. Depois disso, foi diretor da gestora Advent e em 2012 virou diretor-geral para a América Latina da General Atlantic, que tem 103 bilhões de dólares sob gestão. Em 2018, assumiu também o cargo de Chairman do Comitê Global de Investimentos. É a primeira vez que alguém nascido fora dos Estados Unidos chega a essa posição. Entre um trabalho e outro, escreveu um livro de negócios também, Sucesso Made in Brasil, com Dona de Sul. Livro que era para estar aqui, mas esqueci em casa, mas o Martin já falou que vai autografar enquanto ele estiver aqui no Brasil. Agora ele reside em Nova York. Só uma curiosidade sobre a história dele, que acho que um pouco da magia do caos até com o Martin, que ele conheceu o Brasil em Harvard, graças a um almoço que ia ter com... Era o Alex, né? Alex Barron, sim. E ele queria contratar um brasileiro em Harvard, e o Martin, boliviano, não falava tão bem português, chegou lá, foi de gaiato no jantar. O cara até falou, não vou perder tempo contratando um boliviano, quero um brasileiro. E o Martin talvez conseguiu convencer o cara, mas ele falou, você tem que aprender a falar português. E aí o Martin foi fazer aula de português com uma professora que depois tornou-se a mulher do Martin Escobari. Então, olha como... A mulher da minha vida, ainda é e será. Como é o nome dela mesmo? Daniela. Quis até falar Dani. Isso então, é pra quem acredita na magia do caos. Magia do caos. Imagina. Que maravilha, que relato, Martin Escobari. Um beijo pra Daniela, que fez o nosso querido Martin Escobari falar tão bem português que a gente vai poder fazer esse podcast na nossa língua mãe. Mas antes de começar o papo, recados importantes, né? Primeiro, Market Maker está crescendo, já deve ter batido 400 mil inscritos, mas se não bateu, já se inscreve, estamos crescendo e muito. E você também pode apoiar o Market Makers a fazer esse trabalho ser cada vez melhor e chegar em cada vez mais pessoas. Como? Tem um botão de Seja Membro aqui no YouTube, é só você clicar e por menos de R$8 por mês, você tem uma série de benefícios, como assistir os podcasts ao vivo com direito de mandar pergunta antes que os outros,
e também assistir todos os episódios sem as propagandas que o YouTube coloca insistentemente para pagar nossas contas. Então vocês dão esse selo de garantia para o Market Makers e de quebra assistem os episódios sem os anúncios. E tem também o anúncio no podcast Market Makers, né, Josu? Pois é, agora você pode se tornar um anunciante aqui no podcast Market Makers. É só você mandar um e-mail para comercial@mmakers.com.br. A gente vai te explicar tudo como é que funciona. Já tem algumas empresas aí fechando algumas coisas com a gente. Em breve vocês vão ter novidades. Se você tiver interesse também em participar aqui do nosso ecossistema, é só mandar um e-mail lá que a gente vai te explicar como é que você pode anunciar aqui. É isso, mais de 1 milhão de pessoas impactadas aqui no YouTube, 60 mil na newsletter e crescendo firme e forte. Bom, feito o jabá, Martim, tem muita pergunta aqui para fazer, mas a primeira, a gente obviamente quer falar sobre investimentos, a cabeça de investidor de longo prazo, mas eu vou voltar aqui no tempo, em junho de 2016, que foi a primeira vez que eu vi uma apresentação sua, era uma expert. Na época eu era chefe da redação do Infomoney, já era sócio lá na XP. E você falou uma frase assim que era: a melhor forma de investir no Brasil é ver o que aconteceu nos países desenvolvidos e esperar alguns anos. E você até associou, fez essa análise para explicar o investimento em XP. Talvez tenha sido um dos melhores investimentos da história da GA, pelo resultado que deu. Com base nisso, o que você está vendo lá fora que a gente pode esperar para ver no Brasil? Olha, eu estou fazendo tech e investimentos há 25 anos. Na minha carreira, teve algumas ondas tecnológicas que mudaram o mundo. O começo da internet foi uma quebra de paradigmas que criou uma economia digital que hoje é 45% do S&P. Aí a internet chegou ao celular. Mobile Internet viabilizou outra onda de crescimento. Migração para o cloud, a terceira grande onda. A quarta onda é a inteligência artificial. E como toda nova onda, começa com um pouquinho de bolha. Temos um pouquinho de bolha nas expectativas de curto prazo acentuadas de como AI vai mudar o mundo, mas a inteligência artificial vai mudar o mundo. Ou seja, é uma realidade, está avançando a uma velocidade inacreditável e vai mudar 90% das empresas do mundo. E a grande diferença desta onda relativa a outras ondas, ela está muito acessível. Ou seja, o menino que está ouvindo aqui, que está se graduando do ITA, que está pensando em empreender, ele pode começar a trabalhar em AI usando as mesmas ferramentas que o cara em Silicon Valley e outro cara em Shanghai. Então, é uma revolução. Eu sou convencido que acontece uma revolução a cada geração. E a melhor maneira de capturar essa revolução é se te pega quando você está entre 20 e 30 anos de idade. Que é quando a gente está peak energy e peak vontade de tomar risco. Minha revolução na década, quando eu tinha entre 20 e 30, foi a internet. Então, se você tem entre 20 e 30 e está pensando o que fazer, tem uma solução. AI. Inteligência artificial. Precisamos abrir um processo seletivo, né, Josu? Que a gente já passou dos... a gente já está nos 30 a mais. Mas já aprenderam, tá? Já estão aqui. 400 mil seguidores. Usamos AI, mas não é no mercado de AI, né? Mas pensando no Brasil, uma economia... Você teve o sucesso com a XP, o Submarino, mas o Brasil é uma economia um pouco mais... Já tivemos convidados que falaram que o Brasil é uma grande fazenda, né? Um grande produtor de commodities e tudo mais. O quanto o AI ele pode, de fato, impactar o Brasil também? Tem alguma maneira que você enxerga o Brasil se beneficiando ou isso pode, talvez, até deixar o Brasil um pouco mais para trás do resto do mundo, tendo em vista alguns atrasos que a gente tem? Não, o Brasil é um gigante adormecido tropical. É maravilhoso. É a quinta maior economia do mundo, uma juventude puxante. Adoro o Brasil. O Brasil é coração. Não, o Brasil não vai ficar para trás. O Brasil já tem um ecossistema de tech. E a vantagem do AI é que não é que você vai virar uma empresa de AI. É que toda empresa pode ficar muito mais eficiente, muito mais inteligente com AI. Então, seja um early adopter de AI. Brinque com AI, incorpore AI. O que eu estou vendo no mundo fora? De empresas normais que usam AI para ficar melhores. Então, em um mundo de alta incerteza, um dos aprendizados do Sucesso Made in Brasil,
que era Captura, que era meu livro, que eu vou te autografar amanhã, era que, cara, a década dos 90 no Brasil foi muito turbulenta. Ditadura, inflação, troca de moeda. Porém, teve algumas empresas que conseguiram sair dessa década hiper fortalecidas. Uma das grandes chaves de se fortalecer em momentos de alta incerteza é ser mais eficiente que todos os outros. Usando uma frase de Robert Setúbal de há já 25 anos atrás, ele fala, olha, eu sei que o Brasil tem chance de chuva e dilúvio. Eu não preciso me assegurar que eu consigo sobreviver qualquer dilúvio. Eu só preciso saber que eu consigo sobreviver 3 minutos mais que todos os outros. Porque o Brasil não vai ficar sem banco. Então, usar AI para get into shape, ser o mais eficiente de tua indústria, é a melhor maneira de se preparar para as oportunidades que sempre aparecem nos momentos de turbulência. E Brasil vive em turbulência. A gente aprende a viver com a turbulência. Então, eu acho que tem que abrasar o momento de AI para ficar pronto para as oportunidades. Você, na sua cadeira de gestão, até um cargo também executivo, o quanto que o AI entra na sua vida ou até na decisão de investimento da DA? Eu vi até um podcast recente, você com o Júlio Vasconcelos, no Atrás do Retorno, vocês falaram que o comitê tem 5 humanos e uma máquina, né? Queria que você contasse um pouco disso e tem outras formas do AI participar da vida de um grande gestor que olha o mundo todo. Certo. A gente fez um push muito grande em todas as empresas do portfólio. A gente tem um portfólio gigante, são mais de 200 empresas no mundo todo. E falou, um pouco o que eu estou falando contigo, seja early adopter, abrace AI e principalmente olhe que processo fundamental de tua empresa você pode melhorar com AI. Porque o AI dá para melhorar tudo, mas a eficiência da recepção, dá para melhorar a eficiência do check-in aqui do prédio com AI. É relevante? Não, isso aí é um science experiment. Sim, é legalzinho, reconhece tua cara. Você ao invés de fazer fila de 4 minutos, faz uma fila de 30 segundos, mas não vai mudar tua vida. Agora, se você conseguir usar o processo fundamental de AI, o teu processo fundamental da empresa ser melhor com AI, você vai mudar. Então, a gente vai trabalhando com as empresas. Qual é o processo fundamental? Qual é o processo fundamental da General Atlantic? No fundo, tem 2. Um é assegurar-nos que estamos conhecendo os futuros Facebooks, os futuros TikToks, os futuros XPs da vida cedo. Ou seja, farejar o mundo, tem milhões de empresas no mundo, temos que conhecer os futuros. E segundo, no momento final, das milhares de oportunidades que a gente conhece, qual que a gente investe? E qual é o funil da General Atlantic? A gente conhece 10 mil novas empresas por ano, mundialmente. Temos 19 escritórios do mundo, somos 300 investidores, time de 500 pessoas. Quais são as 10 mil pessoas que a gente deveria estar conhecendo a cada ano? Bom, a gente usa AI para identificar os futuros foguetes. São 29 fontes de dados destiladas, priorizadas por inteligência artificial. O que a gente olha? App downloads, tráfego da internet, ratings, prêmios, investimentos de venture capitals que a gente gosta, LinkedIn. Se tua empresa tem um aumento significativo do número de pessoas que se autoclassificam como trabalhando no Money Maker, você fala, não sei o que Money Maker faz, mas vamos ver how do they make their money, porque está crescendo muito. Então, o farejamento potencializado pela inteligência artificial é mais rico. Então, a gente acha que vai melhorar a qualidade de nosso sourcing. Na outra ponta, a gente, de cada 500 empresas, a gente investe em uma. Nós falamos 499 vezes. Já tivemos erros de falar não para a Amazon, no Series B, não para a Nubank, não para a Uber. Como que a gente não erra no funil? Então, a gente usa a inteligência artificial também em isso. Basicamente, há 3 anos, nós começamos a treinar um robô, que a gente chama ela Ada. Ela foi treinada em 45 anos de dados. Em 45 anos, nós investimos em 535 empresas. Então, temos 535 casos de estudo com muita informação.
há 15 anos, a gente captura não só o voto de cada membro do comitê, sino o raciocínio do voto. Então, nosso processo já faz tempo, escolhemos os 5 melhores investidores para estar no comitê de investimento. Cada um deles tinha uma perspectiva única. Não existe 2 pessoas que tenham exatamente a mesma maneira de pensar. E eles justificam seu voto, sim ou não, por alguma razão. Uhum. E esse é capturado no app que a gente usa para votar. Então, nós temos 15 anos de 5 gênios votando em 200, 300 oportunidades, não mais, 1.300 oportunidades de negócio. Então, a gente treinou o robô não só nos 500 empresas, sino em 15 anos de 5 pessoas votando com perspectivas diferentes. Então, hoje, como funciona o comitê? Toda terça-feira, a gente discute. Essa discussão é Shark Tank. E é aberta a todo mundo na empresa. E temos 70% dos funcionários da empresa escutando, porque é divertidíssimo. Não tem apresentação, é direto para a porrada. Defender, a discutir, olhar risco, olhar upside. Depois, no momento de votação, fazemos uma sessão um pouco mais fechada, porque é um pouco mais delicada, mas mesmo isso é aberto aos sócios. Então, todo sócio vê por que seu negócio é aprovado ou não aprovado, para que não tenha fantasmas. Não gostam do meu país, não gostam de mim. Não, é tudo muito, muito transparente. Mas no momento de votar, a gente coloca nosso voto no aplicativo e mostra ao mesmo tempo, para não influenciar um ao outro. Porque a tendência do ser humano é ser influenciado pelo alpha leader. Acho que Bill gosta disso, vamos botar igual que Bill. O Martin gosta disso, vamos botar igual que Martin. Então, tenta não ser transparente em nossa preferência, bota e mostra ao mesmo tempo na pantalha os votos dos 5. O deal, para ser aprovado, ele pode sobreviver 1 não de 5. Se tiver 2 não, morre. Uhum. Bom, ao momento de mostrar os votos, aparece o voto de Ada, nosso robô. Por agora não conta, porque ainda está em teste. Mas é super interessante ver alguém que tem 100% dos dados e não tem emoção, como que ela vota? Que ela fala sim ou não e por quê? No mínimo, é interessante. A gente fez um backtest. Olha, se a Ada tivesse existido 10 anos atrás e a gente só tivesse investido nas coisas que Ada apoiou, quanto seria nosso retorno do fundo? Seria bem melhor. Agora, não é suficiente. Uma máquina que foi treinada no passado é muito boa em predecir o passado. O teste é real time. A máquina e o humano decidindo, vamos olhar como que funciona e vamos melhorar. Eu acho que ainda não está pronto. Predizir o futuro é extremamente difícil. O negócio de investimento de longo prazo é baseado na visão de futuro, de probabilidades de coisas muito boas acontecer, probabilidades de coisas muito ruins acontecer. É 1 milhão de possibilidades. O mundo é altamente impredetível. As pessoas são impredecíveis. A tecnologia é impredecível. As ações dos concorrentes são impredecíveis. Você faz um assessment e, olha, eu acho que vai dar certo. Mas eu acho que, assim como o programador não reemplaça 100% do programador, sempre vai precisar ao trabalho em conjunto do humano aumentado pela máquina. E vai ser uma coisa muito natural e muito orgânica. Hoje, ninguém faz uma avaliação da empresa sem Excel. Não é que o Excel tomou conta do cérebro humano, sino potencializou o cérebro humano. Então, eu acho que não vai ser diferente a isso. E até você usa você é um cara que tem umas frases muito marcantes, né? E eu acho que no próprio Fora da Curva 2, que tem a sua história, você fala que acredita na intuição, mas desde que seja uma intuição informada, né? Eu acho que talvez o grande desafio, ou talvez a limitação do AI é justamente como uma inteligência artificial pode gerar essa intuição, que acho que é algo muito humano, né? A intuição, porque ela foge do racional, né? Até você falou da escolha da Daniela como a mulher da sua vida, né? Às vezes a intuição, ela não vai estar ali planilhado ou gerado através de uma superinteligência. Como é que a intuição faz parte da sua vida na tomada de decisão, até nesses dias de hoje que o AI está cada vez mais presente?
Desculpa aí monopolizar, Josu. Estava... Olha, Eu encaixo na sequência. esse é um tema que eu tenho paixão. E começa com uma coisa que não fazia sentido. Em 2018, quando Bill Ford me convida para ser chairman do comitê de investimento, é um pulo gigante para mim. Porque eu fui treinado na selva. Ou seja, eu sei empreender e fazer investimentos na América Latina, que tem suas dinâmicas únicas. Agora eu tinha que começar a opinar e tentar precificar riscos e upsides. É um portfólio global, incluindo os Estados Unidos, que é a economia mais avançada do mundo, e incluindo China, que é a economia mais complexa do mundo. Caracas! Então eu vou falar com os fundadores da GA. Steve Denning foi o primeiro CEO da GA. O cara ex-militar, capitão da US Navy, formado em Stanford, trabalhou na McKinsey, um cara super estruturado. E ele fala, Martin, o mundo é muito complexo. Você precisa ter um checklist. Olha nossos melhores deals, olha o que deu certo, olha nossos piores deals, olha o que deu errado. Cria um checklist e isso vai te ajudar a filtrar as melhores oportunidades e seja estruturado. Falei, checklist. Legal, vamos no checklist. Mesmo dia, outro cofundador, que se chama Dave Hodgson, cara genial. Dartmouth, Stanford, programador, cientista, uma mente brilhante. Ou seja, é um cara que fala pouco, mas tudo que ele fala é preciso e ele está 8 níveis mais avançado que você. Às vezes, quando eu estou falando com ele, eu tenho que fechar os olhos. Porque eu preciso ouvir o que ele está falando, porque cada palavrinha dele é gênio, é beautiful minds, assim, uma coisa que assusta às vezes. Eu chego, faço a mesma pergunta, e a primeira coisa que ele fala é: resista à tentação de acreditar em checklists. Falei, cara, esses dois são sócios há 25 anos, fazem investimentos juntos, super bem-sucedidos, e não concordam qual é a metodologia correta para investir. Porque o argumento do Hodgson foi, olha, se fosse tão simples como um checklist, qualquer macaco poderia fazer. Ninguém pagaria 2,20%, 2% de taxa de administração, 20% do upside, para alguém executar um checklist. Tem que ser mais complexo que um checklist. Eu fiquei... Cada vez que tem uma coisa que aparece no mundo real que não faz sentido, eu fico super intrigado. Faz sentido, só que eu não entendi como faz sentido. Esse conflito não existe. Eu só não tenho a fórmula que resolve o conflito. Então eu comecei a ler. Sou nerd. Sempre fui e morrerei sendo nerd. Tem um livro, Danny Kahneman, Thinking Fast, Thinking Slow, que é basicamente um manifesto a favor do checklist. Que é? Eu vou sumarizar o livro, mas recomendo todo mundo ler esse livro. Ele fala, olha, nós seres humanos temos dois sistemas. Um sistema que tem 5 milhões de anos e um sistema que tem meio milhão de anos. O sistema antigo, o emocional intuitivo, ele fez a gente sobreviver aos dinossauros, sobreviver aos tigres, sobreviver à savana. Ou seja, ele é rápido. Ele observa 1 milhão de condições e gera uma reação emocional que é fuge ou briga. Mas não é bruta, ela é complexa. Ele é tão sofisticado, eu vou dar um exemplo moderno. O Waymo, que é o self-driving car, ele tem 10 câmeras e um supercomputador e ele precisa 10.000 imagens para frear rapidamente quando tem uma bola de futebol que cruza, porque claramente você fala, vai vir uma criança, ou temos boa chance de vir uma criança correndo atrás da bola. Precisa 10.000 imagens para frear em 3 segundos. O ser humano ainda hoje precisa 6 imagens em menos segundos. Ou seja, esse sistema milionariamente antigo funciona super bem. Ele é rápido, com pouca informação. Bom, mas ele é primitivo. Ele foi criado em milhões de anos de sobrevivência na selva. O mundo hoje é um pouco mais sofisticado. O ser pensante é muito mais estruturado. Ele não é emocional. Ele usa o raciocínio. Ele é eficiente. Só que é um computador mais novo. Ele fala que o ser primitivo ele está cheio de erros, cheio de biases. E que um checklist é a maneira de você acalmar e deixar ele menos relevante para que tua vida racional
seja a vida que ganha, porque a vida é o instinto mais civilizado. E a civilização é o futuro da humanidade. Esse é o livro. Então, aparentemente, ele concorda com Steve Denning. Uhum. Aí eu falei, mas peraí, de onde vem essa teoria do Danny Kahneman? Aí eu comecei a pesquisar, não está no livro, mas está em um artigo que saiu no Tel Aviv Journal, não sei onde, nem me lembro onde eu encontrei. Ele desenvolve o primeiro checklist dele quando teve que fazer os 3 anos de serviço militar. Lá em Israel, você tem que fazer, é obrigatório, todo homem 3 anos. E botam ele no departamento de psicologia para resolver um grande problema. Ele fala, olha, nós temos grupos de elite das Forças Armadas que fazem aqueles resgates de Entebbe, essas coisas super, coisas que incríveis, de sucesso. Só que de cada 10 pessoas que a gente seleciona para os times de elite, só uma ou duas terminam sendo realmente bons no que eles fazem. Então, a gente está desperdiçando capacidade de treinamento com 8 pessoas que a gente acha que tem capacidade, mas não tem. Ajuda a melhorar o filtro. Então, ele faz o checklist. Olha os 100 melhores soldados da história do Israel, o que tem em comum, tem 5 atributos em comum, e começa a filtrar. E com isso, em vez de ter 8 erros de cada 10, cai para 3 erros de cada 10. Melhora muito, o negócio simpático. Ele vira, resto da vida, ele começa a defender o uso de checklist. Bom, só que resulta que tinha um grupo pequeno de entrevistadores que erravam, em vez de errar 2 ou 3 vezes de cada 10, erravam meia ou 0. Super entrevistadores, super executores do checklist. Aí tem uma entrevista com uma delas, uma senhora, e perguntam para ela, e aí, como você usa o checklist? Ela fala, olha, eu faço a entrevista, faço o checklist, etc. E aí, antes de fazer a minha recomendação, eu fecho o livro, fecho os olhos, respiro e vejo como que eu me sinto sobre esse candidato. E eu vou com o meu sentimento. Minha conclusão: o instinto bem preparado é um instinto educado. Ele é muito sábio. O instinto não preparado é selvagem. Uhum. Tô portunhol, sorry. É selvagem. Então, meu processo decisório seja quantitativo, seja lógico, faça a pesquisa, faça toda a modelagem, mas no final do dia, no último momento, se você não sentir que tem que fazer, não faça. Para mim, a parte mais estressante de todos os grandes investimentos que eu faço, que eu fiz, é as 48 horas antes da decisão final. Porque até lá eu me mantenho aberto a captar mais informação. E aí, nas últimas 48 horas antes da decisão final de vai ou não vai, eu fecho os olhos. Aí. E até agora, tenho acertado mais que errado seguindo o processo de intuição educada. Muito bom. Josu, Eu queria voltar só um pouco ali na parte AI, que eu fiquei bem interessado em saber um pouco mais uma questão aqui que o Martin levantou. Acho que o Bezos mesmo falou que quando ele estava trabalhando naquele hedge fund e ele viu numa revista qual era o crescimento da internet naquele período, ele falou que iria se arrepender muito na vida dele se ele não tentasse criar a Amazon, né? E uma das características ali era a taxa de crescimento da internet que chamou muito a atenção dele. Você comentou que diferente das outras ondas que já tiveram aí no mundo, a AI ela tem uma particularidade que ela é muito acessível. Quais são outras características dessa nova revolução de AI que são diferentes, por exemplo, do que aconteceu na internet ou no mobile, que você já identifica que é diferente das outras revoluções que a gente viveu? A grande diferença do AI é que ele vai tocar uma maior porcentagem de nossas vidas, maior porcentagem do PIB. Ou seja, a internet é principalmente um mecanismo de comunicação. A maneira que eu, empresa, me comunico com meus clientes, me comunico com meus fornecedores, agora começa a usar um método mais rápido, mais eficiente, mais transparente, etc, etc. Então, ele afeta 30% do PIB. O AI vai afetar 80, 90% do PIB.
ele é promíscuo, ele é penetrante, ele é mutante. Então, ele é mais parecido com a eletricidade, que toca 80% desse quarto, que com a internet. Então, é a capilaridade e a penetração dela que me faz acreditar que ela vai ser mais transformadora. Posso remeter mais assim, a gente já falou um pouco da magia do caos, mas eu queria que você contasse o caso emblemático do investimento na Arco Educação, que eu acho que é que melhor explica um pouco da magia do caos ali, que a gente até usa no nosso manifesto. E quando a gente teve lá uma oportunidade de conversar no Stock Pickers em julho de 2020, que você estava contando sobre... E é um caso bem made in Brasil, né? Um caso que explica bem um pouco o Brasil que dá certo, né? Então, queria que a gente retomasse um pouco isso para explicar de onde vem essa beleza da magia do Olha, caos. eu tenho sofisticado o meu entendimento da magia do caos. Primeiro tem o caos. Caos é quando as regras não fazem sentido. Momentos de descontinuidade. Grandes crises, grandes novas ondas que te afetam, que te fazem ficar desorientado. É nesses momentos que aparecem as melhores oportunidades. Esses momentos que pessoas que não têm recurso, posição, hierarquia, podem capturar valor. Tem aquela música do Alexander Hamilton, que é I'm not gonna miss my shot. Ele não quer desperdiçar uma revolução, porque ele sabe, son of a whore, immigrant, baixinho, feio. A única chance dele se dar certo na vida é no momento de guerra, porque aí é grande equalizador. Cada homem por si só, cada pessoa por si só. Então, a primeira parte é entender que o caos é bom. O caos são os momentos onde você tem uma chance que vai aparecer uma vez cada 10, 20 anos, e se te pega quando você está na tua década dos 20 aos 30, abraça e vai com tudo. Bom, a magia. O que é magia? Magia é quando a gente não entende por que alguma coisa acontece. Não, as regras da ciência, a razão, não consigo explicar. Então, eu caio na fé ou na magia, que acontece magicamente. Nossa ausência de entendimento é uma oportunidade. Quando alguma coisa que você vê num universo tão complexo, tão vasto, tão multidimensional, que não parece fazer sentido, pesquise. Assim como a incongruência entre Steve e Dave não fazia sentido, pesquisei e deu a um framework que tem orientado minha vida nos últimos 15 anos. Qual é o caso da Arco? A gente não investe em tecnologia de educação. Por quê? Porque teve muito fracasso. Todo mundo, na década dos 90 e começo da década dos 2000, que investiu em EdTech, quebrou a cara. E a conclusão é que a indústria de educação não se presta à transformação digital. Não funciona. Então, não estávamos olhando para a EdTech. Mas eu estava entrevistando para candidatos na vaga de General Atlantic, e a gente foi para o ITA. E não me lembro exatamente os detalhes, mas era de 10 candidatos, 7 eram cearenses. Aí eu falei, não faz sentido ter 7 cearenses entre os 10 melhores do ITA. Vale a pena pesquisar. Pode ser corrupção, pode ter favoritismo, alguma coisa tem que está dando muito cearense. O Ceará não é o lugar mais rico, nem mais qualificado, né? É uma anomalia. Aí pesquisamos e o Ricardo Salles, que era do Ceará, falou: não, Martim, que passa que lá tem uma escola que fabrica gênios. Fabrica gênio? Uma escola? Vamos lá visitar. A gente não investe em escola tampouco. A gente vai visitar lá a escola Ari de Sá, e de fato tem um cara que é o seu Otto, que criou um processo de educar a criança que traz o melhor da criança, desde muito pequenininho. Premia a excelência acadêmica, faz concorrência interna. É uma escola intensa, mas bem sucedida. Legal. O Otto tem um filho que é Ari, que vai para MIT, volta e diz: vamos empacotar, pai, teu processo e vender para outras escolas. E já tinha vendido para, não me lembro, 80 escolas.
e tinha 80 mil alunos. E toda a escola que começava a usar o sistema da Arco subia 1.000 posições nos rankings do Enem em 2 anos. Eu falei, coisa estranha. Qual é o segredo? Aí o Ari fala, olha, não só o sistema é bom, sino que a gente se deu conta que a grande empecilho do sistema adaptar novas tecnologias e novas metodologias é a preocupação que o professor tem de não perder a transferência positiva que tem com os alunos. Você aprende do professor se você admira o professor. Se o professor não sabe como ligar o computador, ou não sabe lidar com um novo processo, quebra a transferência e quebra a capacidade de aprendizado. Então, é um sistema resistente à mudança para manter a transferência emocional, que é o que viabiliza a gente aprender. Nós gastamos muito em que o nosso sistema, a nossa tecnologia seja fácil de usar e gastamos muito em treinar o professor para que ele não se sinta despreparado para abraçar a nova tecnologia. Falei, cara, isso é maravilhoso. Então a gente investiu na Arco. Primeiro investimento da EdTech da GA no mundo. A Arco foi de aqueles 80 mil alunos a 5 milhões de alunos. Hoje tem 5 milhões de crianças que todo dia usam o material de ensino da Arco. Eu estou no conselho da Arco desde lá, inclusive vendemos, fiquei, porque adoro educação. Aí o mercado derreteu, eu voltei, fizemos o Take Pride, vamos fazer de novo, vamos levar a Arco para outros países. Mas começou com excesso cearense. Eu acho isso mágico. E como que foi equilibrar o checklist com essa sensibilidade da percepção do investimento, né? Porque no filtro ali já não passava no primeiro quesito, né? De não investir em EdTech. Cara, a gente encontrou por que está dando certo, que é aquele lance de focar no professor. A gente mediu quantitativamente quanto melhora as posições do Enem. Se convenceu também que com essa melhora a escola consegue captar mais alunos, então justifica o investimento. Então, começa com uma paixão, mas fecha o número. E teve que convencer os gringos, mas convencemos. Convenceu o gringo com um checklist ou mais com a intuição? Não, convencer com um cheque pequeno para começar e depois aumenta o cheque. Quer trazer mais alguma, Josu? Não. Eu vou pegar aqui uma frase que você... Martim, eu peço até desculpa que eu consumi tanta coisa só nos últimos dias que eu não sei onde você disse isso, mas você disse em algum lugar, deve ter sido pro Júlio, na Atrás do Retorno, que o meu maior erro em 10 anos foi não investir em Nubank. Pode até citar o Nubank em si, mas o que é feito como um investidor quando deixa uma grande oportunidade passar? Existe também um pós-mortem daquilo que não investiu e não só o investimento que deu errado? No caso do GA, a gente tem um processo muito rigoroso. A gente só perde dinheiro em 4% do capital. Então tem pouco erro de coisas que nós fizemos que não deveríamos ter feito. O processo funciona bem. Agora, as coisas que a gente não fez, mas deveria fazer, são muito mais caras. Muito mais caras. Então, falar não para Jeff Bezos na Series B, falar não para Uber na rodada de 2 bilhões de dólares, falar não para David Vélez na rodada de 280 milhões de dólares de valuation, são erros assim que doem, que você fica pensando, por que eu errei? Qual foi meu bias? Então, sim, tem um post-mortem grande e aprendizado. No caso de Uber e de Amazon, o erro foi estimar o tamanho do mercado. Quando Jeff Bezos, isso foi antes do meu tempo, veio para GA, e o tagline da Amazon era The Earth's Largest Bookstore, a livraria maior do mundo. É livraria não, é livraria. Livraria. A gente olhava, cara, não tem livro suficiente no mundo para fazer esse negócio valer $1 bilhão, então não podemos fazer.
$1 trilhão depois, a Amazon não é mais the earth largest bookstore. A Amazon é muita outra coisa. Então, um gênio como o Jeff Bezos reinventa o negócio. Uber. Eu estava no time que falou não para Uber aos 2 bi. A gente foi lá conhecer o Travis e ele tinha um negócio de limusina. Uber Black. E ele só falava do Uber Black. E a gente faz a conta, pirâmide de renda no mundo, quantas pessoas conseguem pagar o preço do Uber Black. Cara, não vale 2 bi. Para investir 2 bi, a gente tem que achar que tem que valer 5 bi daqui a 5 anos. Mercado limusina é um mercado da elite. Nunca imaginamos que o cara ia lançar UberX, Uber Eats e as outras coisas que a Uber lançou. $70 bilhões depois, ou $100 bilhões depois, erramos não tendo investido em 2. Qual foi o meu erro com o Davi? Meu erro, não sou eu. Foi meu erro, porque nesse caso, para ser honesto, o Bill Ford falava, Martin, esquece, minha intuição está muito forte. Vamos postar no Davi. E eu não apostei. E o Davi e eu já falamos sobre isso, ele fica brincando sempre comigo, me cutucando. Qual foi as duas preocupações que eu tinha no caso do Nubank? A principal era uma frase que eu ouvi de alguém do IFC, que o IFC tem como propósito ajudar o desenvolvimento dos mercados, etc, etc. Ele fala, não existe uma empresa financeira nos mercados emergentes que empreste dinheiro que não tenha depósitos por ser banco, que sobreviveu mais de 10 anos. Não existe. Por quê? Todas as empresas que não têm depósitos precisam no mercado atacado, e nos mercados emergentes, cada 5 anos o mercado atacado fecha, e essa empresa fica sem poder rodar. Eu fiquei obcecado, falei, cara, isso aqui funciona quando tem mercado atacado, uma coisa que eu sei é Brasil tem problema a cada 5 anos. Então a chance de esse cara quebrar a cara na próxima crise é muito grande. Então, como eu não gosto de perder dinheiro, essa foi a primeira questão. A segunda questão é crédito. É uma das profissões mais antigas do mundo. O time inicial do Nubank eram gênios de Índia, de Silicon Valley, que nunca tinham feito crédito no Brasil, que estavam com algoritmos novos, usando número de amigos no Facebook para fazer um credit scoring teu, e não tinha macaco velho. Cadê o macaco velho do Brasil? Quem é o macaco velho do crédito? Não, é tudo nova economia. Eu falei, cara, tem valor de trazer novas tecnologias, mas vamos abraçar 300 anos de história do Brasil com gente experiente que já viveu os jabuticavas que só existem no Brasil. Então eu achei gringo demais o time. Então eu falei, não, 3 vezes. Da 4ª vez já parou de me ligar, porque já estava acostumado a levar não. Que subestimei? Virou banco e tem depósitos. Mudou a regulamentação brilhantemente pelo Banco Central, facilitou a habilidade de fintechs virar instituição financeira regulada e levantar depósitos. Então, meu grande problema que não tem depósito, tem depósito. E o segundo problema, que no primeiro soluço do Brasil, o Davi chegou à conclusão que precisa trazer macaco velho. E trouxe um monte de gente ao sistema financeiro e criou um time híbrido, misturando o novo com o antigo, e virou sábio. Então, as duas coisas que eu achava que eram problemas, de fato, eram problemas. Do que ele resolveu. E eu não antecipei isso. Uma coisa que eu me pergunto, ou seja, predizir o futuro é difícil, porque as questões exógenas podem mudar, a regulamentação pode mudar em maneiras que você não antecipa, e as questões endógenas, que o teu time, também pode mudar. Os seus variáveis que mudam são todos. Não dá para acertar todas, mas esse dói. Esse aqui mais dói. Só um complemento, essa informação, né, das instituições financeiras que elas não sobrevivem sem depósito, eu lembro que você disse que apenas uma instituição sobreviveu nesse período todo, né? Eu lembro bem porque eu sou palmeirense, né, que foi a Crefisa, né, da minha querida Leila Pereira. Um beijo, tia Leila, que mudou verdade. A história do meu time. Então, mas não era uma Crefisa. Essa aqui não era uma Crefisa. Porque a gente sabe também o subprime ali é diferente. bate forte,
Ô, Josu, só o Martin tinha até falado quando ele leu aqui a minha camiseta do Money Never Sleeps. Posso só encaixar uma... Então dentro encaixa aí, desse depois assunto? eu Ô, volto Martim, com essa aqui. como que essa reflexão que você fez aqui na frente da gente aqui sobre esses dois investimentos, como que isso se torna conhecimento para a tomada de decisão futura? Como que isso é incorporado no seu processo ou na sua intuição, refletindo sobre os motivos que fizeram você não investir? Sim. A gente botou muito mais tecnologia para medir tamanho do mercado. Então, a gente tem um time interno hoje, diria uma consultoria interna, que foca muito em qual é o tamanho do mercado. O tamanho do mercado começa com qual é o mercado oferecendo o serviço que essa empresa tem para o tipo de cliente que ela hoje entende. Ou seja, esse é o mercado sellable. O mercado endereçável é esse serviço para outros tipos de clientes em outros mercados. E depois tem um terceiro, que é adjacências. Que outros mercados não incluídos esse tangible market poderia ser atingível no transcurso de 10 anos. Então a gente botou muito mais metodologia para enxergar um pouquinho mais além do que essa empresa faz hoje no lugar que ela está. Então, eu acho que vai nos fazer esse tipo de erro menos frequente. E na questão do founder, do fundador, de olhar um Jeff Bezos, Davi Vélez, isso tem um impacto de você conseguir enxergar que esse cara talvez não vai ficar só fazendo... Bezos não queria só vender livros. Por que naquele momento pensar que ele só venderia livros fez não investir, mas enxergar a capacidade dele de olhar o mercado todo endereçável não era possível identificar ali naquele momento? Mas como que hoje você consegue olhar o founder e ter essa percepção? Olha, mientras mais eu faço o que eu faço questão de conhecer em pessoa o founder. Tem alguns founders que são alquimistas. Eles ficam se reinventando com uma voracidade, velocidade, agressividade. Um Guilherme Benchimol, você sente a energia. Um Steve Jobs, tem aquela expressão que fala que ele faz he bends reality. Ou seja, ele muda o universo através da força da energia dele. Os grandes fundadores fazem isso. E você, se está na mesma sala, a 1 metro de distância, você sente essa aura. Tem certos caras que conseguem bend reality, dobrar a realidade, mudar, impactar o universo. E nunca subestime um desses caras. Um Elon Musk, não subestime o que esse cara pode fazer. Faz sentido o homem chegar na Marte financiado pela empresa privada? De jeito nenhum. Ele vai fazer. Tem super-humanos, que acontece uma vez cada 1 milhão de pessoas, que têm a capacidade de bend reality. Não subestime neles e aposte neles. Martim, antes de começar o papo, você viu aqui o Money Never Sleeps, né? Que é a nossa frase que passa todo o início de episódio. Você falou, pergunta pra mim, o que é money? Falei, Martim, o que é money? Eu tenho 2 filhas que não, digamos que eu não consegui convencer que o mundo dos negócios é um negócio, é algo legal. Mas tudo bem. Elas têm razão, eu estou errado. Então eu tento explicar qual é o papel do investidor. O que o investidor faz? No fundo, a gente mexe com dinheiro, move dinheiro. Eu capto dinheiro de alguém e coloco em alguém. E no meio eu cobro meu 20%. Nosso 20%. Dinheiro é energia. Dinheiro é uma medida de energia. Eu capturei muito valor, o universo me paga em dólares, reais, Bitcoin, o que for, e eu acumulo essa energia. Para que eu uso essa energia? Para gastar ou para investir. Que transferir essa energia para outro lugar. É maravilhoso. É uma unidade de energia, é poder. E eu acho que o trabalho do investidor é canalizar essa energia para os alquimistas, que vão pegar essa energia e, de um papel, construir uma empresa. E com essa energia fazer o resto. Então, meu papel como investidor é assegurar-me que sou um canalizador do bem.
ou seja, eu uso meu poder de convencimento para captar dinheiro de gente que quer retorno, pego essa energia e dou para os sonhadores que vão construir as empresas que vão resolver os grandes problemas do mundo. Então, é nobre. Essa minha interpretação do papel do investidor não é a imagem daquele gordo no banco que fica, sim, não. E sim, um grande canalizador de energias boas. O dinheiro também tem que fluir. Eu tenho essa discussão com muita gente que ganhou dinheiro, fica acumulando dinheiro, concorrendo nas listas dos Forbes aí. E eu falo, para que você está acumulando? Quando você acumula dinheiro, é tipo acumular comida. Você começa a sentir cheio, meio que fica. Por que você está acumulando? Teu papel com teu dinheiro é também fazer ele fluir. Uhum. Fluir para comprar arte, fluir para comprar experiências, fluir para apoiar grandes causas. Não acumula. Acumula para quê? Para ganhar recorde. O que adianta isso aí no cemitério? Então, para mim, tanto na vida privada como na vida pública, eu vejo meu propósito um canalizador de energia. E não quero acumular. Quero que flua. Coisas que fluem são muito mais gostosas que ficar stuck. Então, o dinheiro não é para ficar parado. Excelente. Muito bom. Martim, eu não sei se dá para a gente falar de algumas teses do fundo, se você pode abrir alguma coisa, mas na nossa última conversa lá atrás, a gente passou rapidamente, a gente comentou sobre Gympass, sobre TikTok, mas hoje, como a gente está falando muito mais de AI, tem alguma coisa que dá para conectar com base no que você tem dito sobre inteligência artificial e alguma tese de investimentos da DA? Olha, eu queria comentar como dá para fazer AI de qualquer lugar do mundo. Vou contar 2 cases. O primeiro é uma empresa que chama Insider. Insider, Insider. de onde é? Só para porque aqui, Turquia, tá. Istambul. É porque aqui no Brasil tem Insider, que todo podcaster usa as camisetas da Insider. A gente não. Inclusive é o pessoal lá do ITA, né? Os founders são, são do ITA. Assim que faz a empresa. Eles fazem uma camisa, uma tech t-shirt. Tem uma tecnologia tão grande. Cresceram muito. Mas a gente não vai falar muito porque eles patrocinam todos os podcasts do Mas Brasil, a gente menos não a conseguiu gente. colocar uma Insider aqui ainda. Mas a Insider da Turquia faz o quê, Martim? Insider da Turquia é o seguinte. É uma empresa de software de enterprise marketing. Marketing empresarial. Que é como escolher qual a mensagem certa para o cliente certo, no momento certo e na maneira certa. Se eu mando um e-mail, se eu ligo, se eu mando um WhatsApp, se eu mando outra maneira de comunicação. Tem um orquestrador de mensagem para maximizar o impacto de teu mensagem. Ela nasce na Turquia. Não é, digamos... Se vocês acham que o Brasil não está no mapa, a Turquia está mais longe do mapa ainda que o Brasil. Só que a Turquia tem 2 coisas a favor. Tem uma comunidade de gamers espetaculares. É um hub de online gaming. Então tem uma base de programadores muito qualificada. A Turquia também tem outra coincidência, que a Turquia fica no meio da Ásia e da Europa. Ela é meio Eurasia. Portanto, na Turquia você usa WeChat e WhatsApp. Então ela criou uma funcionalidade de instant messaging multiplataforma fabulosa. Com essa facilidade, penetrou a Europa e a Ásia. E abraçou a inteligência artificial para fazer essas 5 coisas cada vez melhores. Escolher qual a mensagem, optimizar, o momento certo, optimizar, de manhã à tarde, justo depois dele fazer alguma coisa, como se me comunicar, optimizar. Então, grande otimizador. E a gente vê a oportunidade Estados Unidos descobriu WhatsApp agora. Em Estados Unidos, ainda as pessoas mandam e-mail para as empresas quando tem um problema de um pedido. O resto do mundo já faz tempo, não. Então a gente falou, cara, vamos investir na Insider e vamos trazer Insider para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é metade do mercado global, mas só 5% das vendas da Insider. Então, para a gente ter uma oportunidade de crescer 10 vezes o mercado e ter uma empresa turca
dominando um software global usando inteligência artificial. Tá? O ter nascido em Istambul não fez a Insider ficar com complexo de vira-lata. Um dos livros mais legais que eu já li é o do Malcolm Gladwell, quando ele fala, o do Outliers, quando ele fala muito da importância do fator sorte pelo lugar que você nasceu, a época que você nasceu, e acho que isso ajuda a explicar essa tese. Mas queria trazer isso para a América do Sul, porque você é um boliviano que nasceu numa cidade de 15 mil habitantes e hoje tem um dos cargos mais importantes, o primeiro não americano a ocupar esse cargo na DA. A gente já falou do Davi Vélez, a gente já falou do Benchimol, você foi sócio ali você trabalhou na GP, né? Acho que nosso trio de brasileiros ali, que representam bem o capitalismo brasileiro, passaram por lá. Eu queria que você falasse um pouco do sucesso dos latinos, pessoal da América do Sul, fora da América do Sul, porque a gente vive, de fato, um complexo de vira-lata, né? Muito mais normal aqui no Market Makers, os episódios que falam mal do Brasil darem mais audiência do que os episódios que falam do Brasil que dá certo. Mas o que o latino tem que serve de vantagem para ter esses casos de sucesso? Tem alguma... a gente já tem uma base histórica suficiente para conseguir encontrar um fator comum em todos esses casos de sucesso? Olha, eu acredito que a genialidade, os alquimistas, aquele acidente que produz alguém que é capaz de criar algo da nada, que é mágico, ela é arbitrariamente distribuída no mundo. Ninguém tem monopólio na genialidade. Como que? Só olhando os unicórnios, empresas de maior de $1 bilhão, metade nasceram fora dos Estados Unidos. E mesmo os unicórnios dos Estados Unidos, metade tem um fundador ou cofundador que não nasceu nos Estados Unidos. Então, temos bastante dado para acreditar que a genialidade é distribuída aleatoriamente entre Bolívia, Bangladesh, China, Ceará, Piauí, onde for. Agora, como potencializamos os gênios para ir para o mundo e ter o sonho maior possível? Tem que ter acesso a oportunidades, tem que ter educação, tem que ter incentivos. Agora, o conceito do complexo de vira-lata do brasileiro, que era uma tese que eu acreditava, até que minha mulher, Daniela, me convenceu que estou errado. Ela falou, Martim, brasileiro não tem complexo de vira-lata. O brasileiro adora a vida dele. Ele é muito feliz no Brasil. Ele olha para os gringos que ficam trabalhando 100 horas, sendo super ortodoxos, dá risada no fundo. Fala, que bobos, não sabem viver. Então, o problema nosso não é, e falo nosso porque eu me considero também brasileiro, é que nos achamos inferiores. O problema do Brasil é que o Brasil é muito gostoso. É muito gostoso de morar. A vida aqui é maravilhosa. A gente se queixa, mas ninguém vai embora, tá? Todo mundo tá aqui, né? Porque dá pra viajar, sabe? Dá pra mudar pra... Por que não tem tanto brasileiro lá em Nova York ralando igual que eu? Porque é maravilhoso aqui. Então, pra mim, no caso específico do Brasil, sim, precisamos alguns role models de desbravadores que conquistam o mundo, só para mostrar que esse universo permite. Uhum. Mas, para mim, o grande preço da internacionalização é você largar o quentinho. O que o César Carvalho da Well Hub fez quando foi para Nova York, está lá, igual que eu, a gente foi juntos, há 7, 8 anos atrás. É difícil, mas ele vai conseguir. A Well Hub vai virar uma empresa global. A antiga Jim Pass. Mas ele teve que sair do quentinho, tá lá morando em Connecticut, no frio, meus filhos lá na escola super puxada dos Estados Unidos, a mulher teve que se acostumar a outro ritmo de trabalho, e o César, eu acho que vai virar uma grande multinacional tecnológica brasileira, made in Brazil. E talvez isso inspire outros com um sucesso tão visível, se Deus quiser, que inspire outros a sair do quentinho e ir para o mundo. Nós temos total condição. É só fazer.
Ô, Martim, aproveitando o gancho do que o Salomão comentou sobre sua trajetória, nascido na Bolívia, foi para Harvard, é, ali depois de Harvard trabalhou no Boston Consulting Group, depois, em que momento você falou, ainda não consegui convencer minhas filhas de que o mundo dos negócios é legal, né? Em qual momento você se convenceu de que o mundo dos negócios era legal nessa sua trajetória? Olha, na idade das minhas filhas, pensava que o mundo do negócio não é legal. Meus pais são comunistas, meus pais são médicos. Para meus pais, dedicar a vida a ganhar dinheiro é o trabalho de um açougueiro. Você vai lá, corta carne, vende. Eles salvam vidas todo dia, trabalham em hospital público, ganham quase nada. Eles, olhando o arco de vida deles, eles ainda estão vivos, 80 e muitos anos, continuam trabalhando. Tem paciente, dá aula. Então, para eles, fala, "Cara, ganhar dinheiro é perder tempo. Vamos impactar o mundo." Então, eu tinha mais ou menos essa visão também. Então, eu cheguei na Harvard querendo ser economista para um dia trabalhar no Banco Mundial, para um dia ser ministro de planejamento na Bolívia e um dia, quem sabe, ser presidente da Bolívia. Esse era meu sonho, tipo ser astronauta, sabe os sonhos infantis que a gente tem? E eu tinha uma bolsa completa para Harvard, porque eu não sabia que a bolsa completa, ela não paga roupa, não paga dinheiro para o cinema, não paga dinheiro para levar uma menina para jantar, e essas coisas também faz parte. Então eu precisava trabalhar. Então, meu primeiro trabalho foi lavando prato. Então eu fui lá lavar prato, fui rapidamente promovido para secar prato, um pouco mais longe da comida. É uma carreira muito ascendente, mas não estava gostando desse negócio de secar prato. Então eu falei, vamos trabalhar alguma outra coisa. E lá na Harvard tem o que chama Harvard Student Agencies, que é uma empresa estudantil. São alunos que fazem o negócio de fazer a tintoreria, a loja, a agência de viagem da universidade. É tudo gerenciado por alunos. Um negócio gigante. E falei, cara, vou trabalhar lá que é melhor que secar prato. E eu vi que o mundo do negócio é sobre fazer as coisas acontecer. E ver as coisas acontecer é um high tão grande, tão legal, que fiquei nisso. Mas foi por acidente. E consegui criar uma narrativa que quebra com a narrativa de meus pais e me levou a um lugar novo. Eu vejo a dinâmica das minhas filhas tão diferente a minha. Óbvio, elas nasceram no Brasil, cresceram agora nos Estados Unidos. O mundo delas é um mundo tão diferente do meu, que elas vão achar propósito e energia em maneiras que eu não consigo imaginar. E eu tenho que me policiar em um processo que estou tendo agora com elas, algo violento entre elas e eu, violento no bom sentido, em deixar elas ter os acidentes que elas vão ter para encontrar o propósito delas. Que, por definição, tem que ser diferente do meu. Não vai ser o meu. Não pode ser o meu. E essa humildade de deixar elas tropeçar, se acidentar e lavar os pratos dela para descobrir que não querem lavar prato, que tem sido talvez uma das coisas que mais me ensina a humildade de não poder mandar na tua casa, sabe? O que mudou na sua vida como investidor ter se tornado pai? Ui. Assim, não somos pais ainda, mas a gente percebe até pelas pessoas com quem a gente conversa que é um assunto que, de fato, sempre causa uma transformação muito grande no ser humano, né? Mas a gente fala pouco da transformação no profissional. O que mudou para você? Humildade. Por mais inteligente, por mais bem-sucedido, melhor formado, uso inteligente de AI, a força do universo é muito maior que a nossa capacidade de nadar. O universo é sábio. E a gente é confrontado com nossas limitações de natação. No margem, a gente pode murar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, mas a corrente do universo é tão forte.
Só, eu falei, nós não somos pais, mas também a gente não é casado, né? Sou nada contra, viu, Deixar- pessoal? Mas deixar bem claro, hein? Fernanda, te amo, então estamos bem ainda. Quando que vai ter filho com a Fernanda? Estamos na luta aí, estamos na luta. Quem É. sabe em breve. Tem mais alguma aí, Josu, que você queira trazer? Eu tenho tava umas querendo saber perguntas. um pouco da experiência Manda dele em ver, Harvard cara, lá. manda ver, quando trabalha aí que... Quando você tava lá em Harvard, como que foi... Pô, acho que até se você puder contar como que você chegou até lá em Harvard, que eu acho que é legal, tem a questão da ligação do prefeito, falou com você, e como que foi um boliviano parar em Harvard, como que você se sentia ali, e como que você se motivou e se colocou no lugar para chegar onde você tá hoje. Deixa eu não repetir histórias. Vamos contar história nova. Chego em Harvard porque, cara, não tinha grana, então eu tinha que ganhar a bolsa. Então eu apliquei nos lugares que dá a bolsa e ganhei a bolsa e fui. Agora, nunca em 400 anos tinha tido um boliviano na Harvard. Então eu chego cagado de medo. Porque o nível de preparação das pessoas é muito maior. Harry Potter chegando na Hogwarts Academy e eu se tinham como grande complexo de vira-lata, porque nunca tinha tido alguém como eu lá. Lá na Bolívia tem serviço militar obrigatório. Mas se você tiver alguma condição médica, você não precisa prestar, mas tem que passar pelo processo, e parte do processo eles te rapelam. Você fica sem cabelo. Então, eu não tenho uma cabeça pequena, eu cheguei na Harvard sem cabelo. Boliviano sem cabelo. Então era um complexo. E demorei um tempo em aprender que com garra tudo é possível. E eu tinha todas as condições de me dar certo na Harvard e me dei muito bem na Harvard. Agora, uma das coisas que mais me orgulhecem é de lá para aqui já teve 30 bolivianos que foram para Harvard College. E o fato deles acharem que tem um outro cara parecido para eles, que é ser humano normal, que vai na mesma escola, abre caminhos. Então, eu na minha vida, eu tenho privilegiado participar de primeiros projetos. Ser o primeiro boliviano a ir para Harvard abre caminho, mostra que se um babaca como eu consegue, muita gente consegue. Submarino, primeira IPO da empresa tech no Brasil, abre caminho, mostra que dá para fazer. Arco, primeira empresa brasileira a enlistar na Nasdaq, abre caminho. Se Deus quiser, primeira multinacional de tech global saindo do Brasil, vai ser uma das empresas do portfólio da GA. Então, acho que parte da nossa missão na vida é abrir caminho. Ser primeiro, sendo humano, é a melhor maneira de abrir caminho para a gente que segue por trás. Depois, não por trás. Quer trazer mais alguma aí, Não. Josu? Martim, agora que você tá todo ligado aí no AI, não dá para pedir ajuda para ele soltar o Sucesso Made in Brasil 2? Porque você falou que ia escrever só quando se aposentasse, mas acho que vai demorar, né? Olha, Sucesso Made in Brasil foi em 2003. Foi um livro muito importante para me ajudar a entender Brasil, entender o caos. E cada dia, eu tô na fase que estou aprendendo tanto que eu estou construindo o roteiro, estou construindo e estou fazendo um pouco mais de podcasts, porque a cada podcast eu pego feedback, comentários, e eu vejo, é muito importante a retroalimentação. Uhum. O livro é solitário, o monge vai numa montanha, reflete sobre os ensinamentos da vida e escreve. Essa é a visão antiga de como se escreve um livro. Porque qual é o impacto do livro? O livro é bem sucedido se as ideias tocam as almas. Se motiva um jovem a empreender, motiva alguém a usar. Aí eu preciso um pouco de retroalimentação. Então, eu estou numa fase de fazer, sem exagerar, fazer um pouco mais de podcast, fazer um pouco mais de aula. Acabei de fazer, não ia na Bolívia há 10 anos. Fiz uma sessão com adolescentes. Nossa, o que eu peguei de feedback, de que cola com essa geração. Então, eu tenho mais um livro, sim, não sei quando, mas até lá vou testando coisinhas, como fizemos hoje. Legal. Estamos fazendo hoje. Que eu vejo a vantagem do AI, eu tenho uma facilidade de falar e uma dificuldade enorme de sentar e organizar o que eu vou falar. E a gente fez uma mentoria recente aqui interna sobre como fazer um podcast. Então eu juntei
as pessoas que vão ter um podcast com a gente aqui no Market Makers, eles vão ser parceiros nossos. Eu falei por 1 hora e meia, e um deles estava gravando. Aí uma amiga nossa aqui pegou e trabalhou esse áudio só com os prompts que ela já tinha criado. Virou um curso maravilhoso. Eu falei, meu Deus, agora eu vou... Manda pra mim. Vou começar. Manda pra mim. A gente faz um intercâmbio cultural aí, porque queria até... a gente pode fazer essa provocação do Made in Brasil, a versão em inglês, que da gente divulgar para as pessoas? Já tô falando aqui, né? Porque lá em 2020 o livro é muito difícil de encontrar, eu tenho lá em casa, que você vai autografar, mas não tem novas tiragens do livro. Então você tem que ir em sebo e tal, procurar em sebo virtual. Mas o livro estava disponível, tinha um PDF em inglês dele. A gente pode disponibilizar para o pessoal do Market Makers? Com o maior prazer. Então, como é que a gente vai fazer, Josué? Cara, acho que o Caio Mandar já vai estar aqui na descrição do episódio, com certeza, um link aqui para você baixar a versão em inglês. Isso? Não vai ter postagem? Não vai ter postagem. Então, ótimo. Então, a única pedido em troca para os teus leitores, se vocês pegam e tem alguma ideia que resona com vocês, manda uma mensaginha no LinkedIn meu, que eu adoro receber essas mensagens. Opa! Sempre pinga uma coisinha, e isso é muito, muito legal. Excelente. O LinkedIn vai ser fácil, né? Martin Escobari, certamente vocês vão encontrar ele lá. Excelente, então. Então já temos uma ação com esse episódio. Vamos ver quantas pessoas vão baixar esse livro. Josu, quer trazer mais alguma aí? Eu tô com um monte aqui, mas tem mais cara de fim de episódio. Não sei se... eu acho que o Martin já deixou... Vamos deixar o pessoal ler o livro também, do Sucesso Made in Brasil. Acho que tem algumas coisas ali que podem ser interessantes. Porque eu já anotei 2 aqui para encaixar no episódio, no ping-pong. Martin, essa parte do ping-pong, pergunta e resposta direta e reto, mas eu vou encaixar umas especiais aqui. E aí você não precisa ser tão direto, mas pode encarar como quase um jogo de tênis ali. Bora. Primeiro, antes de entrar nas perguntas tradicionais, que é o livro, a música, o convidado, você falou do Daniel Kahneman, né, do Pense Rápido e Devagar. E recentemente saiu uma matéria espetacular sobre a decisão do Kahneman de fazer a eutanásia. Você chegou a ler essa matéria? Sim. O que você achou dela? Eu achei uma das leituras mais transformadoras dos últimos tempos. Saiu no Wall Street Journal. Olha, uau. Nos Estados Unidos, 95% das pessoas morrem no hospital. Só 5% dos médicos morrem no hospital. Eu acho que escolher como morrer é divino. Eu sei que vai me odiar, pessoal religioso, mas por que não? Não para todo mundo. Mas eu entendo a decisão dele. Nossa, mas foi uma leitura Forte. difícil de terminar. Sim, Forte. mas recomendo. Quem não leu, vale a pena pegar lá no Wall Street Journal. Agora, para deixar o clima um pouco mais leve. Sim, vamos falar coisa de alegria, pô. Vamos falar dos livros. Um livro de mercado que a audiência tem que ler, além do Sucesso Made in Brasil, que o pessoal já vai ler, qual um livro de mercado que a nossa audiência tem que ler? Eu estou numa fase nova, porque eu sempre li vorazmente livro de business e aprofundava. Só que agora estou uma maneira que estou tentando manter minha cabeça jovem, que já estou avançando em idade, é tentar ler coisas diferentes. Porque aí você continua expandindo a plasticidade do teu cérebro. Então, recentemente eu li um livro que chama The Code Breaker, que é uma história de uma mulher cientista, chama Jennifer Doudna, que foi uma das pioneiras de uma tecnologia espetacular, que é edição de genes, gene editing. Uhum. É uma aventura num mundo tão desconhecido, uma mulher no mundo de homens, uma tecnologia que ninguém apostou que vai ser o futuro da biotecnologia, que foi uma leitura que expandiu minha cabeça. Muito bom, muito bom. Agora uma leitura tema livre. Olha, minha filha mais nova quer que eu leia ficção. E ela tem me dado minha lista de leitura. E eu estou lendo The Bell Jar,
de Sylvia Plath. Autor mulher, ficção, de uma década perdida, uma década distante. Uhum. Gente, tô vibrando. Obrigado, Sabrina. Tô adorando The Bell Jar. Eu acho que esse tem até em português. Ah, com certeza. Vou Sylvia Plath. encontrar aqui, mas parece que é a Redoma de Vidro. Bom, depois a gente coloca ali na lista. E um livro para não ler? Olha, ler é sempre bom. Se você está lendo o terceiro livro da mesma matéria, acha outra matéria. Expande. Então não é um livro específico. É simplesmente uma chamada à variedade. Uhum. Diversificar. Diversificar. The only free lunch in finance. Uma música e por que essa música? Olha, eu não tenho ouvido musical, mas adoro música. Minha mulher é muito musical e a gente tem se envolvido muito em música. Tem 2 músicas que me definem como empreendedor, como empresário, que é Not Gonna Miss My Shot, de Hamilton, ou Lose Yourself, de Eminem. Pô, isso aí é Que são incrível. músicas de coragem. Agora, Eu imaginei Gra- você um dia antes de tomar uma decisão de Mas- investimento e tocar aquela música do Eminem. mas eu acho um insight novo, não? Ou seja, a gente está vivendo um mundo muito polarizado. O Brasil está polarizado, os Estados Unidos está polarizado, a França está polarizada, a Inglaterra está polarizada. É uma polarização perigosíssima. Perigosíssima porque momentos parecidos de extrema polarização levaram à guerra. Uhum. Guerra grande. E a gente se beneficia de um período mais longo sem guerras na história da humanidade. Eu não acredito na censura do hate speech. Porque ele migra para o subterrâneo. Então você não mata. Eu sim acredito em promover love speech. E para mim, o maior love speech é música. Sim. Porque todo mundo vibra na mesma melodia e nos conecta no lado humano. Porque no final do dia, todos nós somos humanos. Amamos, odiamos, queremos ter filhos. Soon, você também, se Deus quiser. Então, eu acho que a gente tem que promover essa linguagem. E a gente está na procura. Recentemente, a mesma Sabrina me levou a assistir o filme do Bob Dylan. O Bob Dylan mudou a sociedade. Foi, em um momento turbulento, década dos 60, promoveu um understanding muito, muito legal. Eu estou tentando achar quem é o Bob Dylan de 2025, mas eu acho que a gente precisa um Bob Dylan para 2025. E quando... eu já vi você falar isso em outros podcasts. Isso é uma missão do Martin ou também envolve a DA? A música é Martin. Boa. Muito bom. Foi uma reflexão interessante mesmo, como a música ela pode ajudar a combater essa polarização, né? Que ela une. Faltou um convidado que você gostaria de ver aí sentado no seu lugar contando a história pra gente. Convence Alex Bering a falar. Ele é tão low profile, mas ele é tão inteligente, tão brilhante. Eu sou fã do Alex. Ele não gosta de fazer podcasts. Acho que não faz. Mas essa seria mas a tua aí missão. você... Já testei em outra sessão. Posso tentar de novo? você... Estou tentando de novo. Você pode... Nada como um WhatsApp. Faltou a maior gentileza que já te fizeram na vida. O amor da minha esposa. Nas grandes momentos da minha vida, aquele sussurro carioquês, aquele MPB, aquele olhar puro. Que presente. A vida acompanhada é uma vida mais gostosa. Essa é a grande gentileza da minha vida. Que da hora. Josu, quer encaixar alguma aí no ping-pong? Só uma, bem rapidinho aqui. Vai lá, por favor. O Martin falou bastante dessa idade dos 20 aos 30, né? Se você puder deixar um conselho aí pro jovem investidor que nos assiste. Bom, primeiro que nada, de 20 aos 30 é um conceito metafórico. Eu conheço pessoas de 50 que pensam com alguém de 20.
Dá para ser jovem o resto da vida. Incluso o David Hodgson, que é aquele gênio da história, uma vez eu perguntei qual é o segredo da juventude eterna, porque ele está inteiro. Ele não parece a idade dele, parece mais jovem que eu e deve ter mais de 20 anos mais que eu. Ele fala, eu penso como jovem. Eu fujo do papo de velho e eu não deixo o homem velho entrar na minha cabeça. Então dá para ter 20 anos com 60 anos. A mensagem para a juventude, se eu olho na minha carreira, minha vida, na corrida, teve vários fork in the roads, posições de decidir A ou B. Vou no Brasil, fico nos Estados Unidos, vou para aqui, vou para lá, volto para Nova York, volto para lá. Eu não me toquei, mas eu sempre escolhi a rota de maior aventura. Escolham a rota de maior aventura. Eu sou um convencido de, no final dos dias, quando a gente está concorrendo lá no cemitério, não ganha quem tem mais recordes, não ganha quem tem mais dinheiro, ganha quem tem melhores histórias. E para ter boas histórias tem que se aventurar. Escolham o caminho da aventura. Que isso, que papo inspirador. Martin Escobari, obrigado por ter vindo aqui no Market Makers. Vou dar um pulo lá na GA para você autografar Fechado. o livro. E valeu demais, as portas estão sempre abertas para você. Obrigado, prazer. Josu, show, hein? Muito Valeu, bom. Saloma. Você que veio até o final, gostou do vídeo? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Lembrando, não somos só podcast, temos a nossa newsletter, temos a nossa comunidade de investidores, o M3 Club, temos o nosso fundo de ações e tem também o Apoie-se, Apoie o Market Makers aqui no YouTube, a continuarmos a fazer esse trabalho de levar educação financeira para o máximo de brasileiros e também não brasileiros. Até a próxima aí, tchau!